Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios, e o museu comunitário e de território. O que eles têm a ver com isso? Olá, queridos museando, e tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, começando mais um Museando. Olha aí, estamos chegando no nosso Museando 100, hein? Se preparem. Hoje, museando sobre o Museu Comunitário do Território do Sapupara. Sapupara? É assim mesmo que me falaram que fala. Então vamos lá. Então, pra gente entender melhor sobre esse museu, o que é esse museu comunitário do território, a gente tem aqui na nossa bancada ela que é linda e maravilhosa, Marina Gouveia. Olá, museanders, como vocês estão? Quanto tempo? Saudade de vocês. Eu estou curiosíssima para a gente conversar sobre o assunto de hoje, porque me chamou muito a atenção quando eu vi essa galera aí, vi posts deles nas internets, e aí eu falei, vamos convidá-los para conversar aqui com a gente, né? A gente sempre preocupado em trazer, enfim, infinitas experiências, expressões da museologia, e até onde eu me lembro, a gente não tem conversa com o pessoal de museu de território, né? Então, vocês estão abrindo caminhos aqui pra gente nesse assunto, e outros museus que quiserem gravar com a gente também, fiquem super à vontade para entrar em contato. Obviamente, se eu chegar até o meu conhecimento, vamos convidá-los também. E, enfim, tô animadíssima. Bora que bora. Então, também tô curiosíssima que vai saber hoje, Mari, e eu também dei uma zapeada pelas redes sociais deles aqui, eu tô ligado. Bom, então para conversar sobre o assunto hoje, trouxemos ele, o Antônio Ferreira. Boa noite a todos os ouvintes. Me chamo Antônio Ferreira de Souza Neto, sou morador da comunidade Tabatinga Sapupara, no município de Maranguape, no estado do Ceará. Maranguape está localizada na região metropolitana de Fortaleza. Sou historiador de formação, integrante do Núcleo Educativo do Museu Comunitário do Território de Sapupara. Esse museu é um equipamento vinculado e gerido pelo Instituto Arrevoar, movimento, social, uma instituição oriunda de base comunitária, aqui de Sapupara. E aí gostaria de desejar vida longa ao projeto Museando Clio, mais uma vez reafirmar que é um prazer, E aí eu espero que esse episódio também sirva para que vocês, ouvintes, os conheçam muito mais profundamente, E que conheçam esse território e que esse episódio também instigue para que vocês venham nos conhecer aqui, certo? Muito obrigado. Também desejamos vida longa ao museu e a todos os ouvintes que nos ouvem aqui os seus projetos. Então vamos falar com ela também, a Narla Andrade, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, museanders, É assim que chama. Boa noite, galera que está escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Narla, eu sou graduada em Psicologia, faço parte também da diretoria do Instituto Arrevoar, que é esse instituto que tem como projeto o Museu Comunitário do Território de Sapupara, que é onde também eu vivo, cresci e ainda vivo nessa comunidade, nesse distrito de Maranguape, como o Antônio falou, localizado aí no estado do Ceará. E também sou pesquisadora em violência de gênero, produtora cultural, estou aí nesses outros espaços, formada em sociologia, várias coisas, e aspirante a artista também, aquele speak. Posso só fazer um adendo aqui, Gu? Faz. Hoje é dia do psicólogo. Na gravação do dia da gravação. Sim, dia do Narla, veio gravar com a gente, que honra. Que luxo. Uma honra estar aqui, inclusive. Que legal. Só para o ouvinte não ficar perdido, é dia da gravação aqui, dia 27/8. Vocês já começaram
a apresentar um pouquinho do museu pra gente, né? Só que eu acho interessante a gente localizar o nosso ouvinte para que ele, né, ele vai agora, né, ele vai abrir o Google Maps aqui, vai dar uma procurada, caso não conheça. Vocês podem localizar a gente geograficamente e etnicamente onde fica o Museu e Território Sapupara. Assim, aproveitando, né, como que esse projeto ele chegou até vocês? Como é que vocês entraram nesse projeto? Ele chegou até vocês ou vocês chegaram até ele, né? Podem explicar um pouquinho? Pronto. Sapupara, onde é que fica localizado, né, gente? Tá aí no Nordeste, no Ceará. Aí vocês vão adentrar do Ceará, vão lá para Maranguape. De Maranguape, vocês vão para o distrito de Sapupara, que é onde a gente está localizado, Sapupara Tabatinga. Fica a uns bons quilômetros, uns 20 minutos mais ou menos da cidade, né, de Maranguape, que é a chamada sede. Inclusive, acho que a gente pode entrar também num pouquinho dessa discussão de como que Tabatinga ela é vista com relação a esse Maranguape, que a gente considera a sede de Tabatinga, né, essa visão mais colonizadora mesmo, e como que o museu chegou até mim, particularmente falando, né, depois o Antônio vai dar um pouquinho da fala dele. Eu já tinha ido ao Museu Território quando eu estava na faculdade, inclusive, foi ao Museu da Aldeia Indígena de Enipapo Canindé, lá em Aquiraz, também por aqui, por Ceará. E eu vi um pouco da proposta, né, que eles contam história daquele povo que é tão marginalizado e excluído pela sociedade, que tem tanto a lutar pela sua existência. Enfim, tive primeiro contato com o Museu Território na graduação em Psicologia. Depois, eu descobri o Instituto Arrivoar, né, depois de uns longos anos que eles já estavam exercendo atividade aqui em Sapupara, em Tabatinga. E numa mesinha de bar, eu conversando lá com um dos diretores, irmão do Antônio, inclusive, a gente conversando sobre esse instituto, o que é que esse instituto fazia, qual era a proposta do instituto. E numa dessas conversas, o Inácio falou sobre esse projeto, que era o Museu Comunitário, falando que o Antônio estava à frente. Enfim, conversamos sobre. Daí eu tive esse primeiro contato, fiquei interessada, porque também tenho inclinações para essa movimentação mais cultural, social. Inclusive, a minha abordagem na psicologia não é uma abordagem clínica, que geralmente o pessoal está mais aí para Freud, enfim. É uma abordagem mais social, então, mais social-cultural, né? E tive esse primeiro momento mesmo, esse primeiro contato do Museu Comunitário Território de Sapupara, nessa conversa. Depois que eu entrei no instituto, conversei mais com o Antônio me explicou como que funcionava, quais eram as ideias. O museu ainda não tinha sido inaugurado, ainda estava mais numa parte mais da teoria, já tinha sido feita muita pesquisa. Então a gente foi trabalhar, né, para que essa inauguração ela pudesse acontecer. Certo, entendi. E o Antônio, como o projeto chegou até você, Antônio? Eu acho que eu gostaria de, Narla falando, me veio algumas questões na cabeça, né? Que o território de Sapupara, o território de Sapupara é uma grande invenção, na realidade. Pelo menos compreendo depois, né? E numa pesquisa continuada, a gente percebe que a Sapupara é uma grande invenção, né? No começo da nossa fala, a gente faz referência a Tabatinga, Sapupara, Maranguape, Ceará, né? Por quê? Porque antes de ser Sapupara, essa região, esse território, chamava-se Tabatinga, né? E somente na primeira metade do século XX é que vai ser instituído esse nome Sapupara por conta do ciclo, né, da cana-de-açúcar. Muitas empresas de cachaça se instalaram nessa região, uma região conhecida desde o período colonial como uma região muito fértil, né, de grande quantidade de água, uma região abundante em água, e aí o que saltou aos olhos de alguns sujeitos, um deles chamado Joaquim Lopes de Abreu, que é tido como fundador da cidade de Maranguape. Joaquim Lopes de Abreu vai receber da coroa portuguesa a possibilidade de cultivar cana-de-açúcar para a produção
de açúcar e de aguardente, né? E aí esse ciclo da cana vai se estender até a primeira metade do século XX, influenciando inclusive no nome do território, né? Nesse mesmo documento de Seis Maria que o Joaquim Lopes de Abreu recebe, há relatos da presença de indígenas, né, vindos do território que hoje nós chamamos de Parangaba, que é uma das regiões aqui de Fortaleza, né? Na época chamava-se Arronches. Então, esse território fazia parte de Arronches, né? Então, é, o território de Sapupara é um território inventado por conta desse ciclo econômico, né? Também, mesmo sendo um nome indígena, mas esse nome se estabelece em função de um ciclo econômico, né? Da força do capital. E aí, isso a gente já abrange para pensar a formação geográfica, né, e étnica. Então, é um território que tem a sua base formada etnicamente pela presença indígena, né? Joaquim Lopes de Abreu reclama à coroa portuguesa que os indígenas que aqui moravam não davam lucro à coroa, né? O que eles plantavam era a lavoura de subsistência e a reivindicação do Joaquim Lopes de Abreu, desse colonizador, era que eles mereciam a terra porque eles iriam dar lucro à coroa. O que está em jogo, na realidade, são dois modos de entendimento de mundo, né? Os indígenas que aqui estavam cultivavam a terra para a sua subsistência, né? Logo, não iriam dar lucro à coroa, mas pensava-se numa perspectiva de vida mesmo. Logo, esse colonizador pensava entendia o território a partir das plantations, né, a partir das grandes plantações de cana-de-açúcar para exportação. Então, pensar o que é Sapupara, né, e pensar como esse território ele foi inventado historicamente, né? O museu chega até o Instituto Arrevoar através de um longo processo. Esse processo inicia-se em 2016. Estou falando essa quantidade de informação, mas essas informações elas chegaram até nós nesse processo de formação do museu comunitário, né? O museu comunitário esteve e está desde o início do Instituto Arrevoar, né? Desde 2016, quando um grupo de estudantes que saiu da comunidade para poder estudar na capital, em Fortaleza, e aí, não contentes em estar em Fortaleza, a gente se pergunta, e quem ficou lá, né? Como é que está a nossa comunidade? Será que daqui a gente vai para fora ou a gente vai voltar para conseguir também ajudar os nossos? Então, a gente retorna para Sapupara, por isso de arrevoar, né? O arrevoar é um voo de liberdade, mas é um voo também de retorno. Com esse retorno, a gente, em 2016, esse grupo de estudantes, e aí eram pelo menos 20 pessoas nesse primeiro momento, né, a gente decide se reunir, ainda não institucionalmente, a gente não tinha esse entendimento de CNPJ, nada disso, mas a gente decide se reunir em 2016, e aí a gente ocupa uma lavanderia pública. É comum das regiões aqui do Ceará, pelo menos até 20 anos atrás, a existência, 20 anos não, um pouquinho mais antes, né? Pelo menos uns 30 anos atrás, a existência de caixas d'água. Sapupara era uma comunidade que não tinha encanamento, né? Não tinha encanamento para as casas, então as pessoas iam para as caixas d'água, né? Buscar água, lavar roupa, banhar as crianças e tal. E aí, com o processo de encanamento que aconteceu na comunidade, esse espaço ficou vago, foi abandonado. E aí a gente decide em 2016 ocupar
esse prédio, né, para que esse prédio fosse o museu comunitário. E aí esse prédio foi colocado ao chão, a gente vai falar, entrar mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né? Mas a gente não para nesse fato, a gente continua com a intenção e o desejo de continuar lutando pela museologia e lutando pela possibilidade de contar a nossa história, né? E aí a ideia de museu chega também por conta da influência de outros processos de museologia que estavam acontecendo no Ceará desde aquele período. Já no curso de História, tive acesso a movimentos sociais da região de Tabuleiro do Norte, que é uma região aqui do Ceará, né? Tabuleiro, Limoeiro do Norte, onde comunidades desse sertão iriam ser atingidas por uma barragem. E aí o modo como esses moradores optaram, né, por reivindicar a sua história, por preservar o seu patrimônio, era através da museologia comunitária. Então, um dos primeiros contatos que o grupo teve, né, e aí pessoalmente falando enquanto historiador, tive com a museologia comunitária foi através dessas comunidades, Catingueirinha, do município de Potiretama, né, da região do Tabuleiro do Norte. Também Narla citou um exemplo de museu indígena, né, o Museu Canindé, dos povos indígenas da etnia Canindé. E aí é um movimento muito estabelecido e consolidado no estado do Ceará, que é a museologia indígena, né? Também é um movimento social, foi um movimento social que muito nos instigou e nos impulsionou, né, a continuar nesse trabalho, nessa luta, e também o Ecomuseu de Maranguape. Antes da gente iniciar, né, todo esse processo de museologia, a gente não se ligava que no nosso município tinha um movimento também de museologia comunitária, né, de ecomuseologia e museologia comunitária. E aí, uma localidade chamada Cachoeira, um outro distrito, também tem processo, né, de museologia comunitária. E aí também, quando a gente se dá conta e conhece esses companheiros, né, também nos dá fôlego para que a gente continuasse nesse processo, nessa luta, né? Então, é desse modo que o museu chega até o Instituto Arrevoar, né? E aí, internamente, é uma luta que vem desde 2016 para que a gente, para que o Instituto Arrevoar permaneça com esse pensamento, né, com essa luta mesmo, né, não tem outro modo de dizer, né, consigam estabelecer, perpetuar, né, a museologia comunitária. Então, eu penso que seja nesse sentido. Bom, só queria comentar e o finalzinho da fala aqui do nosso querido amigo me fez lembrar de um filme chamado Narradores de Javé, que é bem esse processo, né? A cidade de Javé, ela vai ser inundada por contando bem brevemente o enredo, ela vai ser inundada para a construção de uma hidrelétrica. Então, seus moradores, eles decidem que eles descobrem que isso não pode acontecer caso a cidade seja importante historicamente, né? Caso a cidade seja um patrimônio. Então eles decidem patrimonizar, né? Transformar a cidade em patrimônio e vão atrás da única pessoa que sabe escrever, né? Que foi alfabetizado na cidade, que é um cara que é odiado por diversas coisas que ele fez dentro da cidade, né? Então tem essa vontade de correr atrás e fazer a patrimonização da cidade, de mostrar a importância histórica da cidade. E é incrível porque eles vão através do processo da oralidade, né? O rapaz, eu esqueci o nome do personagem, ele vai até a casa das pessoas mais antigas da cidade, vai perguntando qual que é a história e cada um tem o seu mito de fundação da cidade. Cada um vai contando seu mito de fundação da cidade. Aí tem um que tá ligado mais... Aí tem uma mulher que vai contar da família dela e especificamente sobre a ótica da mulher como fundadora. Aí vai ter aquele cara mais tradicional que vai falar que foi o homem, né? O Indalésio, eu acho que era o nome do personagem. E depois ele vai pra um quilombo e o quilombo vai contar uma outra conversa, uma outra história completamente diferente, mas também seguindo a mesma narrativa. Eu acho muito interessante esse filme. E na fala do Antônio me
fez lembrar dele. Ele tá completo no YouTube, gente. É só ir assistir. É Narrador e Javé. É de 2003, se não me engano. E é isso. O Antônio conversou aqui também. A Narla falou sobre um pouco da... como eles entraram no projeto, onde que fica geograficamente. Eu achei muito interessante isso como território de farsa, um não território, né? Que depois vai se tornar o território que eles atuam. Mas é isso, eu queria perguntar agora, você já falou um pouquinho por que fizeram um museu, né? Mas eu dei uma lida sobre o inventário participativo de vocês. Vocês podiam falar um pouquinho como foi esse inventário, o que é esse inventário participativo e como é que foi o processo de fazer isso? O inventário participativo é uma metodologia utilizada por movimentos sociais para construir, né, o seu próprio inventário. Um exemplo é quando quem tem herança, né, e vai repartir uma herança com sua família. Para você fazer essa repartição de herança, você precisa construir um inventário, né? Ou seja, você precisa pontuar o que é que tem nessa herança. No âmbito do patrimônio, né, no estudo do patrimônio e da utilização do patrimônio para reivindicação, o inventário participativo serve para que, no lugar de um órgão oficial ligado a uma instituição, ao Estado, cheie uma comunidade, por exemplo, Sapupara, e diga o que deve ser considerado patrimônio, é a própria comunidade que vai se valer desses conceitos para dizer o que é o seu patrimônio. Isso referendado e referenciado na sua vivência. Muito mais potente os que vivenciam o território identificarem o que ajuda a contar a sua própria história, do que mesmo um pesquisador que não vivencia o território chegue e diga o que faz sentido para aquela coletividade, né? Então, para aquela historicidade. Então, a escolha do inventário participativo vem nesse sentido. Inclusive, a ideia de inventário participativo, ela se estabelece, ela toma corpo quando nós decidimos, nesse processo que vem desde 2016, pensar a nossa museologia também como território, né? Nem desde sempre a gente é de território. É assim, a nossa museologia. Por que nós mudamos tanto nesse longo período? A gente começou com a ideia de ser um museu comunitário, queríamos funcionar na caixa d'água, naquela caixa d'água que não tinha serventia mais, né? E aí a caixa d'água é destruída, derrubaram a caixa d'água, então, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Então a gente decide, a partir daquele momento, pensar o território como um museu vivo. O próprio território é o museu, e esse museu não está em quatro paredes, mas o território é o museu vivo, né? Então, naquele momento, a gente se intitulava Museu Território de Sapupara, mas algumas pessoas da museologia comunitária, alguns grandes especialistas, questionavam se o que a gente fazia era museologia. Vocês fazem a museologia? É ou não é? Né? Cadê o acervo de vocês? Onde vocês guardam? Cadê a catalogação? E aí a gente, em 2021, faz uma oficina de inventário participativo numa escola municipal aqui de Sapupara, chamada Escola Municipal João Cirino Nogueira. Essa oficina se repete em 2023, faz uma segunda oficina de inventário participativo para os próprios estudantes, que são moradores da comunidade, identificarem o que é patrimônio. E a partir desses dois momentos de oficinas de inventário participativo, a gente monta o espaço físico, né? E aí a gente hoje se compreende, e eu acho que com muito mais propriedade, enquanto museu comunitário do território de Sapupara, né? Hoje nós nos identificamos enquanto um museu híbrido. A gente é um museu que está num espaço, né? E aí a gente funciona desse jeito. A gente tem as exposições, né, no espaço, na sede do Instituto Arrigoar, temos o espaço físico, mas depois desse momento do espaço físico, a gente vai andar na comunidade. A gente vai para o ateliê do Joaquim Tomé Pinto, que é um artista plástico aqui da comunidade e que está catalogado. As suas obras estão catalogadas.
A gente vai na casa aonde Dona Maria do Carmo, que era uma bordadeira conhecida nacionalmente, morava. A gente vai até a Cachoeira do Bragantino. A ideia de território, né, e por que território, vem nesse sentido mesmo, né, que o território é o próprio museu, né, a nossa história está no território, né, e isso tem uma relação muito forte com a história indígena desse lugar mesmo, né, não há história, não há cultura nessa localidade sem o entendimento do território enquanto um espaço histórico, né, um espaço enquanto patrimônio que deve ser preservado para as próximas gerações, né? Por isso dessa escolha, né? É uma escolha política, né? Uma escolha não só conceitual, mas é uma escolha política mesmo, né? De por que nós nos chamamos Museu Comunitário do Território de Sapupara. Eu fui ouvindo o que Antônio dizia, e eu acho que ele já trouxe respostas, pelo menos para mim, funcionou como resposta do que eu ia perguntar. Eu ia pedir para explicar melhor por que quando vocês começaram a levantar as iniciativas de museologia aí por perto, e vocês encontraram a que já existia, né, de museologia, se eu não me engano, se eu entendi direito, de museologia social aí da cidade aí, por que tipo, isso não foi o suficiente? Entendi que encontrar essas atividades que já existiam de museologia por aí não era o suficiente para contemplar o perfil, enfim, a identidade aí de Sapupara, certo? E aí eu entendi isso, pelo menos. Digam se eu tô falando besteira. Mas aí, parte disso foi o que movimentou vocês, então, a encontrarem o próprio caminho para chegar até a nomenclatura, né, de Museu Comunitário de Território. Entendi certo? Tá correto, Marina, viu? Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente foi buscando entender a nossa própria trajetória, né? A gente compreende que as museologias comunitárias, né, a museologia que os outros movimentos sociais faziam e fazem, tem o seu próprio sentido, né? Porque inclusive eles encontraram o seu próprio caminho, né? E aí a nossa busca também era fazer a museologia, né, ou buscar esse caminho que nos contemplasse mesmo, né, que se comunicasse com o que a gente acha que é nossa identidade, né, o que a gente entende que é nossa identidade. Perfeito, muito obrigada. Olha, eu queria botar uma pergunta a mais aqui, que como Mari disse que nós estamos no dia dos psicólogos, da psicologia, né? Eu queria, então, direcionar uma pergunta para Narla. Narla, sinta-se à vontade para responder ou não. Mas, Narla, dentro da museologia ter essa equipe essa equipe diversa, com pessoas que vêm de várias áreas do conhecimento, de você que é da área da saúde, principalmente saúde mental. Esse inventário participativo e principalmente no... que a gente vai entrar aqui na questão da oralidade, né? Tipo, dentro da psicologia, tem algum campo, algum estudo ou alguma parte assim que fala sobre o bem ou o mal das pessoas trabalharem essa memória que elas trazem na hora de falar sobre o local que elas moram? Assim, deixa eu tentar ser um pouco mais claro na minha pergunta. Tipo, eu vou falar sobre Guaianazes. Na hora de eu comunicar, né, de eu oralizar essa história da onde eu sou, tem benefícios, o que acontece psicologicamente com essa pessoa quando ela vai, né, oralizar essa história que ela carrega? Pronto, perfeito. Sim, na psicologia tem, inclusive eu estava procurando brechas para poder falar, trazer essa fala para vocês, que é a questão da territorialidade como construção de identidade, né? Quando a gente busca e a gente fala, constrói esse museu comunitário do território de Sapupara, tentando trazer um pouco dessa história de como que surge essa Sapupara, que antigamente era uma tabatinga, que antigamente era algo que a gente também não sabia, porque a gente não viveu naquela época, né? E não temos escritos para saber o que era essa tabatinga antes. E essa construção, ela vai... Inclusive, tem 2 pesquisadores maravilhosos, Deleuze e Guattari, não sei se vocês já escutaram falar deles,
que eles vão falar sobre essa territorialidade. Falando em territorialidade, ela não se refere apenas a uma ocupação ou a um controle de um espaço físico, mas a criação de um território a partir de uma rede de significados, afetos e relações. Ou seja, o que é que eu tenho de afeto, o que é que eu tenho de relação com esse território que me compõe enquanto Narla, a psicóloga, por exemplo. Como que essa Sapupara me atravessa de uma forma para que eu tenha vivências que são só minhas, porque cada pessoa tem a sua vivência. Tem a galera que fala, né? Como é que pode 2 irmãos serem criados pelos mesmos pais e serem tão diferentes? Só que são pessoas diferentes, apesar de estarem no mesmo ambiente, as coisas que aqueles pais eles vão dar para aquelas pessoas é diferente a interpretação. É da mesma forma quando eu estou inserida em um território. O afeto que eu vou ter por esse território é diferente do que o afeto que o Antônio teve, por exemplo. As nossas vivências, inclusive, muito diferentes uma da outra. Então, a forma que ele vai falar sobre Tabatinga vai ser de uma forma que, inclusive, quando a gente está conversando, que ele fala, porque os fins de semana das famílias de Sapupara é ali na Cachoeira do Mirante, que depois a gente pode falar um pouquinho a mais para vocês. Aí ele fala dessa historicidade, dessa vivência pessoal, e eu fico assim, a minha família, os fins de semana não era na Cachoeira do Mirante, que eu só fui descobrir bem depois, né? Então, como que esse território ele nos impacta, como que esse território ele vai trazer história mesmo, como que ele vai contar quem sou eu, como que ele vai formar a minha identidade. Então, através dessa territorialidade, a gente vai sim formar a identidade. Esse museu, inclusive, é muito importante para contar a história, não de pessoas que colonizaram os indígenas aqui de Sapupara, mas, sei lá, da Maria do Bombom, que a gente vai falar depois também, que o Antônio vai falar dela, que é uma senhora aqui que faz bombom de café, que para outras pessoas poderia ser uma história insignificante. Mas no Museu Comunitário de Território, que a gente vai trazer essas personalidades específicas desse território, contando essas trajetórias, vai ser importante ali, porque para além o museu não é apenas um lugar onde os objetos históricos são preservados ou salvaguardados, né? Ele é um ponto de convergência onde a identidade coletiva ela é continuamente construída e reforçada. Essa identidade, ela está lá, a gente está lá, né? Então, a gente vai sempre ser, como o Vygotsky também fala, não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai construir o ambiente ao mesmo momento que o ambiente constrói a gente. Então, esse território, a todo momento, está nos modificando e a gente está se modificando junto com ele também. Maravilha, maravilha. Bom, eu tenho para mim que a memória ela é ativada sensorialmente de diversas formas, né? Tem a ativação motora, ativação pelo olfato, pela visão, pela audição mesmo. Também a ativação o local, né? O espírito loco daquele local, né? O espírito que cobre aquele lugar. E a ativação da memória. E é isso, né? Como a gente já falou aqui no podcast, eu não lembro quem. Eu sei que foi o Átila que falou pra gente, mas eu não lembro quem que é o autor, né, a autora. E patrimônio é afeto, né? E se é afeto, ela vai afetar de maneiras diferentes cada um das pessoas, né? Aí entra na questão do conflito, né? Que o patrimônio também é disputa. É isso, maravilha, Narla. A Mari quer falar. Eu acho que o que Narla estava explicando de como territorialidade compõe identidade é uma resposta e tanto para quando vem a galera da tradicionalidade da museologia lá e pergunta, né, questiona, que museologia é essa que vocês estão fazendo, é museologia ou não é? Se a gente tem tanto que a gente mudou a nossa abertura do episódio pensando nisso, né, Gu? Que é a relação dos patrimônios, dos seres e dos meios. Então, como que você separa uma coisa da outra, sabe? E aí, como é que você questiona museologia X, museologia Y, se é museologia, se não é, se a gente se alimenta e se a gente se retroalimenta, né? Esse território alimenta a gente alimenta o território e as relações que dali partem, sabe? Sai fora essas perguntas aí que não tem nada a ver, questionar isso aí, gente.
Tá ali, tá evidente. E o trabalho de vocês tá trazendo, tá evidenciando tudo isso, sabe? Eu queria só fazer um adendo também, que quando a gente traz inventário participativo para a comunidade dizer o que é patrimônio ou não, isso também é formação de identidade, né? Isso também a gente está falando sobre uma territorialidade. Então, o inventário participativo ele também vem nessa importância dessa construção. Corretíssimo, corretíssimo. Eu já queria puxar a próxima pergunta aqui, aproveitando que a gente falou sobre afeto e que afeta a disputa, né? Acredito que para a construção, para a formação do museu, né, o trabalho de vocês tenha tido alguns conflitos, né? Eu acredito que não tenha sido fácil. Eu acho que agora algumas pessoas vão entender o porquê da fala do Antônio no começo, falando sobre o conflito agrário e a presença, né, desde essa coroa, desde da época da coroa portuguesa, dos chamados fidalgos, os filhos de algo, né, nos territórios que não é exclusividade do Ceará, é São Paulo, é Rio, é Acre, né, aconteceu em diversos locais do território. Queria saber, vocês podem contar um pouquinho das dificuldades daquela construção do museu e vocês podem contar um pouquinho sobre essa lavanderia que foi pro chão. Como é que aconteceu isso? A lavanderia, né, a lavanderia vem ao chão sem a gente saber, inclusive, assim, a gente não soube dessa destruição. Em uma semana a gente ocupou a lavanderia, esse núcleo, né? Esse primeiro núcleo do Instituto Arrevoar, a gente ocupou a lavanderia para a lavanderia ser o museu da comunidade. E aí, essa lavanderia ela estava dentro de um espaço que foi cedido pela família Cirino, né? Uma família super tradicional aqui da comunidade, uma família que está intrinsecamente ligada à política, desde ali o início do século XX mesmo, anos 30, né? Até os tempos atuais. Hoje em dia não estão ativamente, mas estão por debaixo dos panos, né? Continuam aí por dentro da política no município, né? E aí essa lavanderia estava dentro de uma área pertencente a essa família. E aí eles ficam sabendo dessa ocupação desse prédio e a gente ocupou no final de semana, pintamos, fizemos um movimento muito bonito. E quando foi no meio da semana, cada um nas suas atividades, né, a gente fica sabendo que a lavanderia foi derrubada. Derrubaram a lavanderia, trouxeram a lavanderia ao chão. Né? Então, essa talvez tenha sido um dos primeiros pontos de conflito, né, mais intenso que a gente esteve ligado. E aí outras situações se arrastam desde esse período, né? É uma prova muito grande, é uma provação muito grande a gente continuar persistindo cotidianamente na ideia de manter um museu aberto. O museu serve a um espaço para contar a história, então a gente se coloca não como protetores dessa história, né? Os donos dessa história, mas nos vemos também enquanto sujeitos participantes dessa história e também ativos para disputar essa história. Né? E aí a gente vem aí desde esse período nessa batalha. Talvez as principais dificuldades para nesse processo seja mesmo do ponto de vista econômico, não é? Então, você fazer com que o espaço fique aberto, que a gente consiga atender pessoas, a gente consiga receber com conforto básico, né? Um copo d'água para dar às pessoas, um banheiro, enfim, manter o espaço limpo, com condições. Então, talvez a dificuldade não seja nem intelectual de fazer o espaço, de pensar, de construir coletivamente, enfim, mas mesmo seja a dificuldade de financeira mesmo, para manter esse espaço. Inclusive porque a gente mora no município aonde despreza a sua história descaradamente. O nome Maranguape é um nome indígena, né? O hino da cidade ufana esse passado, ufana os teus filhos, mas é uma cidade que historicamente se autodestrói. As elites desse lugar, né, que estão no poder há pelo menos 150 anos, vêm nesse período
historicamente destruindo, né? Então, um exemplo, nós não temos um museu nem oficial há 8 anos. Assim, não há museu nem oficial. Assim, tem a Museologia Comunitária da Cachoeira, que também vem labutando a duras penas, né? De um modo autônomo. Não temos a museologia comunitária no município. Se a oficial não tem investimento, a comunitária piorou, né? Recentemente tivemos o inciso 2 da Lei Paulo Gustavo. A categoria museu comunitário, museologia, não foi colocada como prioridade, né? Então, é uma dificuldade, né, para os movimentos sociais que pensam a museologia aqui no município. Penso que tenha sido esses percalços que a gente encontra aí no meio do caminho, né, e que reflete, se comunica com a derrubada do prédio, porque é um projeto de destruição, né, de memória, de história, de patrimônio desse município, né? Então, as coisas aí estão interligadas, né? O que os sirinos fizeram naquele período, naquele momento, os gestores continuam fazendo, ainda hoje, 2024. Antônio, eu ia perguntar uma curiosidade. Quando derrubaram o prédio aí da lavanderia que vocês ocuparam, vocês veem isso como um boicote ao projeto do museu? Ou foi coincidência, vamos dizer assim, entre aspas? Eu não acho que é total, né? Um boicote direto ao museu, direto à ideia do museu, mas também ao Instituto Arrevoar, né? E quem são esses meninos, essas crianças, né? Os filhos da fulana, os filhos da cicrana, daquelas mulheres. Então, muito nesse sentido mesmo, né? De boicotar, de nos atrasar, né? Fazer tentativa de minar uma possibilidade de junção, né, de movimento social na comunidade. E aí não é só a realidade de Maranguape, nem a realidade do Brasil mesmo. O Brasil é um país do cabresto. O Brasil é um país que, historicamente, também destrói a sua história, né, destrói a história dos povos que construíram esse país de baixo para cima, né? Então, é um boicote, sem dúvida, né? Não só ao museu, mas ao Instituto Arrevoar e aos museus, aos movimentos sociais do distrito. É, É um recado, né? Foi um recado, sim. E outra coisa, você disse que enfim, questão de verba, né, sempre um problema para diversas frentes, né? Trago aqui a palavra da revisão do plano nacional, do plano setorial nacional de museu. Eu sempre esqueço a ordem, mas é PNSM. Dá para colaborar com a revisão do plano e, enfim, a revisão tende a coletar informações de maneira um pouco mais abrangentes, né, em relação ao que a gente tinha no plano de museu, plano nacional de museus da década passada, né? Então, eu digo isso porque esse plano tá sendo revisado, né? E a revisão dele dialoga com a última Conferência Nacional de Cultura. E tinha lá muita galera de museu de território, museu comunitário, fazendo barulho para conseguir verba, sabe? Para que esteja destinado uma verba como fala? Do orçamento nacional e dos setoriais também, né? Para museus de território, museus comunitários. Não, muito bem lembrado, ainda bem que você lembrou do Plano Nacional Setorial de Museus, que a gente, e aí a gente está falando das dificuldades, né, mas nas dificuldades a gente também tem encontrado parceiros que têm nos dado a mão e ajudado a gente também a se formar, a se inteirar no debate da museologia comunitária, né, no âmbito nacional. E aí hoje a gente faz parte, né, está inserido na Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, participando do Observatório de Ecomuseus e Museus Comunitários, e aí uma das questões que a gente está pensando para a próxima Conferência Nacional é ideias para o Plano Nacional, né, setorial de museus também, muito nesse sentido. A gente está até escrito no GT4, Arte, Cultura e Território, né? Então, tem sido muito importante também participar dessas redes de debates, assim, né, para que a gente consiga superar mesmo essas dificuldades, né, se interem, consiga suportar isso mesmo. Lembrando que esse ano, em setembro, se tudo der certo, setembro não, em novembro, se tudo der certo, que o Fórum Nacional de Museus vai ser em Fortaleza,
a 1 hora do distrito. Então, se quiserem visitar, quem conseguir tirar um fim de semana aí, é isso. Bom, a próxima pergunta aqui que a gente vai passar, eu queria, pela temática dela, na verdade, num primeiro momento, direcionar pra Narla, porque eu já ouvi muitos historiadores, museólogos, pessoal da parte do patrimônio falar sobre isso, mas agora eu queria ver uma psicóloga falando sobre isso. Eu acho que seria interessante. Que assim, a grande parte da construção do museu foi através do relato oral, né? Certo? Aí eu queria saber como é que se deu esse processo, esse trabalho dessa oralidade, né? E se dentro da psicologia tem algum campo que cuida dessa. A psicologia em si é feita dentro da oralidade, né? Porque até o pouco que eu conheço, pouquíssimo que eu conheço, psicologia tá dentro da oralidade das pessoas falarem, né? Se você puder falar um pouquinho sobre esse processo e também um pouquinho dentro da sua área, como é que se dá esse processo da história, da história através da oralidade, da memória, né? Certo. Eu queria propor uma resposta, assim. Eu queria que o Antônio ele fizesse esse primeiro momento de como que foi essa pesquisa oral, porque inclusive ele estava dentro dessas entrevistas que aconteceram, eu não estava ainda no instituto, então eu acho que seria importante ele trazer essa questão mais das entrevistas, dessa oralidade mesmo, e quando ele terminar eu complemento e isso na sua dúvida, tá bom? Pode ser assim? Ah, certo. Então, Antônio, por favor, se puder. A construção de base, né, do museu se deu através de pesquisa de documentação, de acervos fotográficos, audiovisuais, mas os relatos orais foram e são de extrema importância para que a gente conseguisse acessar esse passado, né, através dos troncos velhos. Então, assim, desde o primeiro momento, a gente trabalha com os relatos orais, né? Desde uma oficina que a gente fez ainda em 2016, com parte das lavadeiras, né? De trabalhadoras, mulheres trabalhadoras do espaço da lavanderia. Então a gente faz um primeiro momento de relatos orais, né? De registro desses relatos orais, por parte dessas lavadeiras. E aí a gente vem desde 2016 trabalhando também com essa metodologia, né, da história oral, desse registro, né? E aí a gente vem registrando com o que nós temos de material, né? A gente usa o gravador, o tradicional gravador, mas também a gente usa celular. O celular tem sido um grande parceiro da gente para que a gente consiga fazer esses registros, né? Tem uma série de relatos que surpreendeu a gente. Posso citar um deles, o relato de uma rezadeira chamada Dona Mundinha. Dona Mundinha é rezadeira desde 7 anos de idade, né? E aí Dona Mundinha, o seu relato, talvez tenha sido o relato, pelo menos, e aí falando do meu ponto de vista, né, enquanto pesquisador, é o relato que faz conexão com esse passado desse território, dessa reafirmação desse território indígena mesmo. Então, Dona Maria, Dona Mundinha já morreu, infelizmente, morreu de Covid, né? Mas a Dona Mundinha reivindicava sua etnia, né? Por conta dos seus antepassados, e aí Dona Mundia contava uma série de histórias que chegou até a ela. Uma dessas histórias faz referência a um patrimônio que foi catalogado, né, o Mirante. Na base do Mirante tem o Buraco da Nega, e aí ela contava essa história do Buraco da Nega, que era uma mulher que tinha sido feita escravizada em uma das fazendas aqui na região, e que essa mulher, para não ser violentada sexualmente, fugiu da fazenda, né? E aí ela saiu correndo, fugido, e caiu dentro desse buraco na base do Mirante, né? E que ela contava que as pessoas que têm mediunidade ainda hoje escutam o pedido de socorro dessa mulher. Dona Mundinha trouxe essa história para a gente. Dona Mundinha também trouxe a história de que ela enxergava correntes de ouro quando o sol estava muito forte, muito brilhoso, né? E que ela olhava para os serrotes da região, os serrotes e as serras da região, e que ela via essas correntes de ouro.
e que era uma região muito magnética por conta disso, né? E que, por conta disso também, outras pessoas de outros territórios, ela falava de uns americanos. Os americanos ficam de olho nesse território por causa disso, né? Por causa dessas correntes de ouro. Então, Dona Mundinha era essa pessoa que trazia histórias que muitos chamam de lenda, né? Mas que são histórias que têm base na materialidade, né? No que essa mulher vivenciou desde a sua tenridade, desde os 7 anos de idade, né? Então, eu penso que tenha sido dos relatos que tenha me surpreendido, assim, né? E ainda um relato que faz muita falta, que a gente ainda não conseguiu, mas que a gente vai conseguir narrar, até citou essa senhora, né? É a Dona Maria do Bombom. Dona Maria do Bombom é uma senhora, ainda não conseguimos o relato dela porque ela foge. Ela tem vergonha de dar entrevista. Mas a Dona Maria do Bombom, ela carrega uma tradição da feitura desse bombom. Todo mundo já comeu o bombom da Maria do Bombom. Um bombom feito de café, tradicionalíssimo, né? Essa mulher ainda faz esse bombom e é uma tradição familiar que tem pelo menos 100 anos, né? Então, os antepassados dela já faziam esse bombom de café. E aí, essa mulher foge, mas nós ainda vamos conseguir esse relato porque é importantíssimo, né? Tem a ver com a história mesmo da comida, da gastronomia desse lugar, né? Então, é uma entrevista que a gente ainda não conseguiu, faz muita falta e que a gente pretende, tem ânsia de fazer esse registro mesmo. Bom, primeiro, Dona Mundinha, que é uma camarada anti-imperialista, né? Já alerta a todos, todas e todes sobre o interesse norte-americano sobre o território. Amei ela. Esse relato dela. E, gente, eu não consigo, meu paladar não consegue processar o que é um bombom de café. Eu nunca experimentei isso. Nunca. Deve ser uma delícia, Jesus. E a gente gosta de café, né, Gu? É, nossa, a gente ama café. Nossa senhora. Tudo é incrível comprar os saquinhos que ela vende. Aí vem mais ou menos uns 5 bombons de café. Você bota tudo na boca e fica. Não é muito. Eu fazia isso, né, quando eu comprava. Porque não é uma coisa que é. Aqui não é tipo um bombom mole, entendeu? Também não é um quebra-queixo muito duro. Tá entre ali um duro e um mole. Aí você fica com os negócios tudo pregado no dente. É uma delícia, entendeu? Fica guardadinho. É um caramelo. É dura. Caramelo de café, aquelas. Que gostoso. Aham. E o Antônio trazendo, né, essa introdução mesmo, como eu havia proposto dar resposta, a gente vai entendendo o quanto essa oralidade ela é importante. Porque quando as entrevistas elas acontecem, nesse sentido mesmo de entrevistas pro museu, né, dessa catalogação, são entrevistas que elas são semi-estruturadas. Acredito que tenha perguntas de partida, só que acontece mais ali da catarse, dessa fala que ela só vai... E a Dona Mundinha chega falando sobre anéis de ouro nas Serras dos Serrotes. Assim, provavelmente era uma pergunta específica, mas que ela foi sendo abrangida, né? Foi abrangente para outros espaços. Então, quando a gente fala sobre a importância dessa oralidade, é percebendo essa identidade novamente, essa identidade que é atravessada por um território, que forma esse território. Então, quando a gente passa para os escritos, obviamente que a escrita ela é importante também, mas quando a gente vai para a oralidade, a gente vai percebendo coisas que na escrita fogem, que na escrita não dá para perceber, que na escrita a gente não tem esse contato. E quando a gente vem com várias entrevistas sobre relatos de pessoas que, por muitas vezes, por exemplo, preferem falar do que escrever, também a gente fala sobre uma acessibilidade de um conteúdo que talvez não chegasse a gente se a gente não trouxesse essa fala, essa catarse mesmo, a gente não sentasse ali para tomar um café, vamos conversar, vamos fofocar aqui sobre Tabatinga, vamos falar aqui sobre a tua vida nessa Tabatinga. Então, se a gente não trouxesse também essa pessoalidade, né, trazendo essa importância dessa fala, talvez a gente não tivesse toda essa catalogação e esse acervo tão rico de coisas que a gente tem do museu, né? Comunitário Território Sacupara.
consegui responder a sua pergunta, Gustavo? Conseguiu. Não, é que, assim, né, eu vou até pedir perdão por esse foco, é que a gente não tá acostumado a receber pessoas de outros campos, né, principalmente da saúde. Então, eu acho que me despertou essa curiosidade. E é isso. Bom, vamos fazer a campanha aí, né? Inclusive, me veio uma coisa na cabeça, que por mais que a gente tenha oficinas, por mais que a gente tenha matérias, por mais que a gente tenha manuais de como trabalhar com a oralidade, história oral, é sempre fazendo que a gente vai aprender de verdade, né? Que a gente vai desenvolver nossas técnicas, né? Nunca é da mesma maneira. Tem gente que só você sentar na frente dela e falar, a pessoa já desmancha. Já fala. E tem pessoas como a moça do café, né? Do bombom de café, que foge. E aí, como é que é a estratégia que a gente constrói pra fazer essa pessoa se sentir à vontade? Ou entender, né? O que, às vezes também tem isso, né? As pessoas, elas menosprezam a própria memória. Elas menosprezam o próprio conhecimento. Então, pra elas, o que ela tem a contar pra gente não é relevante. A gente faz isso com a gente também. Como montar essas estratégias, né? Então, por mais que a gente aprenda, tenha manuais assim, eu acho que, pelo menos pra mim, na minha cabeça, a gente vai acabar, na verdade, aprendendo na prática mesmo. Inclusive, sobre essa pouca importância, né, que a pessoa dá, isso é uma das coisas que a gente enfrenta de pontos negativos na implementação do museu comunitário mesmo, da própria comunidade perceber a importância de ter um museu comunitário desse território aqui, que às vezes as pessoas elas veem um museu como algo, um museu, tá, e aí? Qual é a importância disso, né? Então, eu acredito que seja uma dos nossos percalços, das coisas negativas que enfrentamos também, né? Acho que o Antônio quer falar. Não, foi só porque eu lembrei da minha tia, quando ela ficou sabendo, né, não da existência do museu. Por que você não deixa para a prefeitura? Isso é coisa de prefeitura, né? Então, como assim, né? Por que isso, né? Como se a gente não pudesse, né, contar a nossa própria história, ou fosse só mesmo essa oficialidade, né? Mas também compreendemos que, na verdade, é uma força, a força do poder tenta destruir cotidianamente, né, ou destruir a ideia de humanidade para que as pessoas não enxerguem ou não valorizem a sua própria história, né? Então vem muito nesse sentido. Isso mesmo. Bom, eu acho que pra gente também, para que as outras pessoas possam reconhecer a importância da própria história, é também importante a gente reconhecer a nossa e convencer, né, que as nossas histórias são importantes, não é que são importantes, né, elas têm esse certo valor, né, que a gente tá dentro desse trabalho que a gente faz com o patrimônio, né. Bom, agora pra gente já ir pros finalmente nesse episódio, né, que depois dessa conversa tão gostosa, de ter aprendido tanto sobre território e também discutido sobre várias questões aqui. Para encerrar, eu queria fazer 2 perguntas em uma. Entender um pouco como que funciona a mediação e a ação educativa no museu de vocês. E o que vem por aí? O que vocês têm planejado, o que vocês estão planejando em equipe aí para o futuro? Né? Qual que é o direcionamento do que vocês estão dando pro projeto, pro museu? O que tem vindo por aí também? Pronto, como funciona essa mediação, né? Atualmente a gente está com uma exposição fixa no museu, onde a gente recebe visitantes através de agendamento. Tem dias também que a gente fica no próprio museu livre, né? Aguardando se tiver pessoas que queiram visitar e tudo, a gente vai estar lá. Não como uma visita com mediação, mas caso a pessoa queira uma explicação, a gente também está aberto a isso. Mas as mediações, elas acontecem mais por agendamento mesmo no link, que a gente deixa disponível no Instagram. E o que a gente vê para o futuro, né, planeja para o futuro, inclusive eu e o Antônio estávamos conversando sobre, e a gente falou sobre monitores, né, essa necessidade de haver monitores pensando na história desse museu, como que vai continuar, porque atualmente é uma coisa que é assim, o corpo pedagógico
4 pessoas, aí a coordenadoria 4 pessoas, a curadoria 4 pessoas, e são essas mesmas 4 pessoas. Então, quando a gente não puder, né, quem que vai colocar para frente essa história, essa mediação, essas exposições? Então, a gente está muito preocupado com esse quesito mais de monitores. E também vendo a possibilidade já de uma segunda exposição, né? A gente pretende que essas exposições elas aconteçam de forma semestral, um ano no primeiro semestre e outro no segundo semestre, pensando nessas exposições mais falando sobre personalidades do próprio território, dessa história do território. E é isso. O Antônio quer complementar? Acho que vai muito do que o sentido que a Narla falou mesmo, né? Hoje, quem faz a mediação da exposição, né, através de agendamento, somos nós, né, participantes do Instituto Arrevoar também, né, e do Núcleo Educativo. Somos nós que fazemos a mediação, né, mediante agendamento, e aí a gente pretende, né, temos a expectativa de que nos próximos meses, junto à Escola Estadual Luiz Girão, que também é uma escola aqui da comunidade, a gente faça esse processo de formação de monitores com os estudantes que estavam em 2023 na Escola João Cirino. Uma coisa que nós não pontuamos é que também sofremos um boicote em 2023. No segundo semestre de 2023, a gente, né, tinha uma agenda aí de continuação de formação, e aí por questões políticas fomos obrigados a parar a formação, né? E a ideia em 2023 era concluir o inventário participativo também com a formação de monitores, para que os meninos da 8ª série já estivessem no caminho. Hoje esses meninos da 8ª série fazem o primeiro ano na escola Luiz Girão, né, estadual Luiz Girão, e aí sou professor dos meninos. Então, nossa expectativa é que a gente, com esse mesmo núcleo, né, a gente consiga fazer esse processo formativo, né, para que os meninos estejam atuando dentro do museu, fazendo exposições, conseguindo inclusive ganhar aí um dinheiro, né, uma doação de quem vem de fora, enfim, né. Eu acho que nesse sentido, né, eu acho que nossa expectativa é fazer mais exposições, fomentar a museologia na comunidade, formar novos estudantes, monitores, né? Mas também gerar emprego e renda, né? Porque a museologia também é o espaço de geração de emprego e renda. A gente espera que o futuro seja bom conosco, né? E que a gente também seja bom pro futuro. Eu acho que a nossa amiga do bombom tinha que ser uma monitora. Aí que ela perde a timidez e vai conversar tudo. Concordo. Tudo. Bom, é isso, gente. Então, como a gente falou, quem é da área de museologia e tá indo pro Fórum Nacional de Museus aí, ó, em novembro. E quem quiser visitar, ter essa mediação, tá em contato com eles. Tem um Instagram que é museu.territoriodesapupara, tudo junto, museu.territoriosapupara. Vai estar aqui na descrição o link para vocês ir direto, né? Quem estiver ouvindo pelo Spotify é só rolar para baixo aí que vocês vão ver. Lá no Instagram, no Linktree, tem o link para vocês irem fazer preencher o forms para poder fazer a visita, tá? Então a gente vai deixar tudo preparado aqui, não tem desculpa não. Vai estar tudo certo. Deixa também o link para acessar o Instagram do Instituto Arrevoar também. Certeza, vai estar lá, já está lá, e inclusive se vocês girarem um pouquinho mais para baixo, está lá. Perfeito. E é isso, gente. Então, bom, conversamos bastante coisas aqui. Eu acho que atiçamos umas curiosidades, conversamos coisas incríveis, né? Discutimos coisas importantíssimas. Eu acho que tá na hora da gente encaminhar pro final e para nossas indicações. Eu já fiz uma indicação durante o episódio, que é o filme Narradores de Javé. Já dei uma leve introdução aí, uma leve falada sobre a sinopse do filme. Queria também, aproveitando esse ensejo dos museus de território e comunidades, indicar mais um filme, que é um Cabra Marcado para Morrer,
Eu acho que é um filme muito interessantíssimo aqui e que tá ligado à história do museu e território da Licas e lutas camponesas lá na Paraíba. Então assistam o filme e, se puderem, visitem lá o museu, que também vou deixar o link do Instagram deles aqui na descrição, tá bom? Então tem 2 filmes aí, os 2 vocês acham no YouTube, já tem coisa pro fim de semana pra fazer. E é isso, essas são minhas indicações. Então, Má, você tem indicação hoje? Eu queria indicar um livro que eu não li ainda, Museanders. Se vocês já leram, comentem aqui pra nós o que vocês acharam. Mas eu achei interessantíssimo. É um livro chamado O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, da Hannah Limujla. Ele tem essa capa azul aqui, Gu, quando você for fazer as artes. Ah, tá bom. E fala como, enfim, essa moça conviveu entre os Yanomamis e tentou trazer para nós, não indígenas, como eles lidam com a visão de mundo deles a partir dos sonhos que eles têm. E eu, enfim, achei bem interessante. Já que estamos falando também de psicologia, e na psicologia gostamos muito de sonhos, não é mesmo? E enfim, mas entendemos que psicologia é uma visão bem ocidental, europeia das coisas, né? Temos essas críticas por aí. Mas enfim, juntando Lé com Cré, a gente pode falar um monte de coisa, né? E também criticar um monte de coisa. Essa é a minha dica de hoje. Isso, então, Antônio, você tem alguma indicação pra gente? Menino, eu fui pego de surpresa, assim. Tem uma série de questões, mas eu não sei se cabe no episódio, né, sobre o debate de museologia, entende? Não, Cabe, pode falar. sabe, aqui na indicação, às vezes a gente indica até passeio que não tem nada a ver com o tema, assim, é coisa que a gente quer indicar, que a gente acha legal, e a gente indica, não necessariamente sobre o tema. Pode se crer. Eu vou então indicar um livro que me marcou. Eu acho que me levou inclusive assim a pensar de que lado da história é necessário a gente estar, né, nesse processo, que lado da história nós estamos. E é um livro clássico, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né, Diário de uma Favelada. E aí é um livro importantíssimo para a história brasileira, para a gente pensar sobre essa realidade, né, pensar sobre que lado da história estamos, que lado defendemos. Me veio esse livro, né? Mas também me veio as produções da rede de museologia indígena também do Ceará, os trabalhos do professor João Paulo Vieira, né? E Alexandre Gomes também são trabalhos importantíssimos sobre como essa rede tem se articulado aqui no estado do Ceará, né? E aí eu deixo por hoje essas indicações. Maravilha, maravilha, maravilha. Narla, você tem alguma indicação para fazer, pessoal? Eu tenho. Indicar um filme chamado Liz da Silveira, Coração da Loucura. Ai, muito maravilhoso, entendeu? Tem até um museu do inconsciente aí no Rio de Janeiro, que vocês podem visitar. Inclusive, esse filme ele vem falar sobre a importância da arte no tratamento de pessoas com algum tipo de disfunção mental, né? Uma esquizofrenia, alguma coisa do tipo. E a Nise, uma psiquiatra maravilhosa, ela vem pensar nesse tratamento de uma forma humanizada, onde nesse manicômio, né, antigamente chamado, esses pacientes eles eram tratados de uma forma que não era uma forma de se tratar uma pessoa, onde existiam tratamentos de eletroconvulsoterapia, eletrochoque, né, mais comum de ser falado, e ela vem trazer esse outro tipo de tratamento com a arte, para que essas pessoas elas se expressassem na pintura, né, para falar o que elas estavam sentindo ali, e assim elas iriam recobrando memórias, enfim, iriam ficando boas de fato. Aí tem vários percalços, também fala sobre a luta de gênero dentro desse manicômio, dela não ser ouvida porque ela era mulher, tem a luta própria também de ver uma psiquiatra mulher trazendo arte, tipo assim, no meio de uma ruma de homem cientista. Como assim, querida? O que é que você quer fazer aqui, né? Então ela vem trazer essa outra perspectiva maravilhosa. É um filme também para a gente ver, inclusive, que lado nós estamos, como que a gente vê essas pessoas, né?
Então, assistam, é ótimo, visitem o museu se tiverem oportunidade. E é isso. Nossa, é a grande mágoa da minha vida. As 2 vezes que eu fui no Rio, eu não consegui visitar. Mas eu vou conseguir ainda. E pra quem for de São Paulo, nessa mesma pegada, tem o Museu Osório César, em Franco da Rocha. Eu acho que é Franco da Rocha. E também tem pinturas, esculturas feitas com pessoas que, né, estavam internadas, né? Estavam ali internadas no... esqueci o nome agora. Do hospital. Mas é bem interessante, visitem se puder. E lá a visitação é gratuita no Osório César. E sobre a indicação do Antônio, semana passada eu estive conhecendo um museu que acabou de abrir em São Paulo. Eu até agora não entendi bem a proposta deles. Que é o Museu do Livro Perdido. É ali na Sé. E lá eles têm um exemplar original que tá em exposição do Quarto de Despejo, que tá com a assinatura da Carolina. Eu achei muito incrível. Até tirei uma foto e te postei no Stories. Isso, lindo, lindo. Bom, diversas indicações aqui, né? Tem coisa bastante pra fazer durante o fim de semana. Aqui, ó, a Mari acabou de me mandar no sussurro aqui, é o Juqueri, né? O Hospital Juqueri lá do Osório César. Bom, então a gente vai pro nosso... Já vamos encaminhar aqui pro nosso encerramento. Então gostaria de agradecer ela, minha querida companheira aqui, Marina Gouveia, que esteve com a gente nesse episódio. Mandar um beijo pra Ju. Ju não pôde estar aqui porque ela tá prestes a defender, né? Fazer a defesa dela, do trabalho dela na formação de museóloga. Então, um beijo pra Ju. Eu acho que quando sair esse episódio ela já vai ter o resultado. Tomara que dê tudo certo. Beijo, Ju. E muito obrigado, Mari. Eu deixo o meu beijo pra Ju também. Em breve teremos mais uma museóloga no Museando. Eba! Vai dar tudo certo, obviamente. Ela vai defender belíssimamente, porque ela é belíssimamente maravilhosa. Então vai dar tudo certo. Eu agradeço muito o episódio de hoje. Que bom que vocês puderam estar aqui com a gente. Vocês todos, Gu, Narla, Antônio. Foi muito... Enfim, eu falei no começo aqui com eles, antes da gente gravar, sobre a importância que a gente tem aqui da nossa tarefa como museando, de furar nossas bolhas aqui do Sudeste, né, da concentração da museologia por aqui, e trazer experiência de tudo quanto é canto, certo? E foi isso mesmo, pelo menos na minha cabeça, assim, veio aquele meme da mente explodindo, sabe? Principalmente porque vocês trouxeram essa concepção, né? Essa identidade de museu híbrido, de museu de comunidade no território e de território na comunidade, né? Porque uma coisa alimenta a outra. Então, eu agradeço demais vocês terem vindo aqui. E estou muito feliz que esse seja o primeiro de muitos episódios. Se vocês quiserem voltar e trazer outros aspectos aí do trabalho de vocês, portas abertas sempre, tá bom? Maravilha. E Antônio, muitíssimo obrigado por gravar esse episódio hoje. Agradecer, né? Sou grato pelo espaço, né? Pela oportunidade de estar divulgando o trabalho que a gente desenvolve aqui em Tabatinga-Sapopara, né? Espero vocês em Fortaleza, né? Para que a gente possa tomar uma cervejinha na praia, né? E na cachoeira também, por gentileza. Cheiro, boa noite, certo? Pode deixar que a gente vai se encontrar lá, né? Tudo der certo. E eu acho que tem tanta gente já prometendo cerveja pra gente que eu acho que vai ser difícil fazer os trabalhos, mas prometemos o máximo. A gente não vai voltar sóbrio, Gustavo. Eu não volto mais. Tchau, marido. Tchau, emprego. Tchau, trabalho. Aqui, ó. Eu não voltei porque eu não consegui ficar sóbria. É isso. Então, Narla, muitíssimo obrigado pela gravação hoje. Muito obrigado. Muito obrigada também pelo espaço, parabéns pela iniciativa de vocês de estar trazendo essas discussões aqui. O Antônio foi modesto, ele ofereceu uma cerveja, mas ele não é de cerveja, tá? Ele é de cachaça, ele ia esquentar bastante vocês. Enfim, venham-se, sintam-se convidados, a gente faz aí um coquetel, né? Uma coisa mais... Enfim, muito obrigada novamente.
Bom, querido Museander, infelizmente tivemos um problema com a nossa gravação. Na época, o meu computador estava com problemas, né? Tanto que a gente teve um problema na própria gravação. Depois, no finalzinho dessa gravação, ele deu pau também. Não gravou o finalzinho da fala da Narla e a nossa despedida. Inclusive, nós atrasamos alguns episódios aí. Esse episódio está sendo bem atrasado, né? Mas agora o computador está voando, o computador está bem. E prometemos que vamos voltar aqui ao ritmo normal de publicação dos episódios, tá? Pedi desculpa aqui, pessoal do Museu Comunitário de Território Sapupara, sobre, né, os problemas que tivemos na gravação. Prometemos que na próxima vezes que iremos gravar, evitaremos de ter novos problemas. E é isso. Então, querido Museander, vamos terminando esse episódio por aqui. E lembrando que os museus de comunidade, de território e os museus em geral seguem vivos. Um beijo. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!